pessoal, nessa videoaula nós vamos montar nosso aplicativo Android, tá? Nós vamos começar a montagem do formulário principal. Eu vou usar os componentes mais utilizados para conseguir aqueles visuais de aplicativos mais comuns que a gente tem, tá? Então, alguns desses componentes vocês até já usaram em outros exercícios na aula, como é o caso do GPS que vocês fizeram, né? Ou em outros projetos, tá certo? Para conseguir aquele visual interessante, que tem uma animaçãozinha ou outra, mas é o básico, tá? Depois vocês podem reformular a aparência do formulário, do aplicativo, para conseguir um design bem mais interessante e bem mais profissional, tá certo? O que interessa para a gente mais aqui é mais a questão da programação, né, nesse primeiro momento. Então eu vou apagar aqui, né, todos os eventos que eu já tinha programado para não ficar nenhum lixo. Na hora que eu der o Ctrl F9 ele já vai sumir isso daí para a gente. E vou apagar todos os componentes que a gente havia inserido, tá certo? Vou manter o alvo do compilador, né, a plataforma alvo, eu vou manter em Windows 32 bits, mas o estilo eu vou mudar para Android, para a gente poder já ter uma ideia de como que vai ficar quando a gente rodar no dispositivo, tá certo? Então lembra de trabalhar na plataforma como Windows, que é mais rápida para testar, mas trabalha com o estilo em Android para já montar com a cara que a gente deseja que fique, né, na hora de rodar no nosso celular, tá certo? Vou começar a inserir um retângulo aqui para simular uma barra de ferramentas. Vou alinhar esse retângulo como top, né, para ele poder ficar aqui em cima. Vou escolher uma cor aqui de preenchimento para esse retângulo, né? Uma cor marrom, talvez, crimson, uma cor mais avermelhada, um tom de vermelho mais... Vou usar essa cor aqui, ó, Firebrick, um tom de vermelho mais escuro, um pouquinho, né, que costuma ser a marca visual da Eletro, né? Se quiser usar, melhor ainda, vou usar esse vermelho escuro, né, Dark Red aqui, ó, tá? Que acho que tem mais a ver, né, com a marca visual da escola. Vou inserir um botão. Lembra de depois de inserir o botão no formulário, arrasta o botão para dentro do retângulo, para que ele possa ficar agrupado dentro do retângulo, e alinha ele como direita. Esse vai ser o nosso botão de atualizar, é o botão que vai lá no nosso servidor DataSnap e busca todos os registros de produtos cadastrados na cantina. Aqui então vai ficar exibindo os produtos da cantina para o cara poder escolher o que ele quer comprar em quanta quantidade, tá certo? Então coloca o botãozinho, muda o estilo dele, Style Lookup, né? Vamos ver um estilinho que tem a ver com atualizar. Aqui, ó, Refresh Button, né? Botão atualizar. Vai ser esse íconezinho aí da setinha curva, né? Coloca uma label também. Arrasta a label também para dentro do retângulo. Muda o alinhamento dela para Center. Liga o Auto Size, que vai ser o tamanho automático. Ah, professor, eu liguei o Auto Size, mas ele não mudou o tamanho para ficar grudado com o texto. Não mudou porque não adianta você ligar o Auto Size, né, se lá no Text Settings você não desabilitar a quebra de palavras, né, no Word Wrap. Então liga o Auto Size e desliga a quebra de palavras, que aí ele sempre vai ficar do tamanho do texto que você colocou, tá certo? O texto aqui a gente vai colocar cantina Eletro, para ficar bonito, né? Já está centralizado, então aumentando ou diminuindo o texto, ele sempre vai ficar centralizado.
descontando o tamanho que o botão ocupa aqui, é claro, né, que faz parte do alinhamento, tá certo? Antes da gente inserir o nosso list view para poder mostrar os produtos, né, vamos colocar aqui um multi-view para poder fazer o nosso menu de opções, né? O multi-view eu vou alinhar ele. Deixa eu aumentar ele aqui, né? Então, o nosso multi-view aqui vai conter aquele nosso menuzinho, né? Que permite a gente fazer as configurações do aplicativo. Então, por exemplo, configurações da conta do aplicativo, configurações do carrinho, né? Ver como é que está o carrinho, quais os produtos foram adicionados no carrinho, qualquer outra configuração, qualquer outra opção que a gente quiser colocar, a gente pode colocar aqui também, tá? Tem artigos muito bons da própria Borland do Multiview, né? Eu explico alguma coisinha naquela sequência de slides do GPS, se eu não estou enganado, é montado também em cima de um Multiview, né? Então é ele que a gente vai ser a base dos demais componentes do nosso formulário, tá certo? Então, dentro desse multiview, eu vou colocar aqui um list box. Né? Aqui no multiview, eu consigo, olha lá, inserir o multiview, lembra de clicar com o botão direito dele e dar o show. Né? Você tem, agora está em hide porque ele já está mostrando, mas você pode dar o show, que ele vai te mostrar o painel. Isso depende, o multiview ele assume um formato dependendo de como ele tiver configurado lá no estilo, tá? Nesse caso aqui, como a gente está em Android, o padrão dele é esse menuzinho que esconde no canto esquerdo aqui da tela, né? Esconde e aparece no canto esquerdo da tela, tá certo? Na visualização do Windows, ele já deve ficar visível por padrão os dois painéis, tá? Então eu coloquei o listbox no formulário primeiro e depois eu arrastei para dentro do multiview. Aí na hora que eu clico com o botão direito e dou show, né? Olha lá, está escondido, botão direito, show. O listbox aparece para mim. Se eu mandar esconder, o listbox some, tá certo? Então o listbox está dentro do multiview aqui. Então, com o listbox dentro do multiview, alinhe o listbox como client para que ele possa pegar toda a área disponível do painel do multiview, tá certo? Se quiser aumentar e diminuir o multiview, fica à vontade aí, né? Depois vocês acertam, né? Consegue aumentar e diminuir o multiview aí, tá? Depois acerta certinho o tamanho que vai ficar legal. O que importa é dentro do listbox a gente criar os nossos itens, né, de opções. Então, como vocês fizeram lá no GPS, né, pode vir aqui no Itens Editor. Vamos adicionar 2 itens. Esses 2 itens eu vou selecionar eles aqui usando a tecla Shift e vou apagar o text para que eles fiquem vazios. E aí dentro dos 2 itens eu vou inserir aqui, né? A gente tem os componentes de imagem, eu vou inserir aqui um image no primeiro item e um image no segundo item, tá certo? Alinha os 2 images como sendo à esquerda, para que eles já possam se auto-posicionar lá. Vai ser os nossos ícones aqui, né? Então por isso que a gente está usando os images. E vou colocar também 2 labels, uma em cada item, né? E aí eu vou alinhar as labels aqui, se quiser, né? Pode fazer o alinhamento delas como client, para que elas ocupem toda a área disponível, tá certo? Aí vocês podem ligar o... Aqui, é verdade, não tem o Align with Margins, né? É só alterar o Margins.
Aí você pode alterar o margem, colocar uns 5 pixels à esquerda para não ficar grudado o texto com a imagem, né? Aí vocês definem as margens que achar melhor, formata a fonte do jeito que achar melhor, tá? O importante é que aqui, na nossa primeira label, ela vai sinalizar, cadê o text? Ela vai sinalizar o nosso item meu carrinho, ou carrinho de compras, né? Como achar melhor. Aqui na segunda label, ela vai ser minha conta, que é onde vai configurar lá o usuário e senha para fazer autenticação e tal, tá? Nas imagens, né, vamos carregar as imagens aqui, propriedade multi-res bitmap, seleciono o image multi-res bitmap, no primeiro item que já existe aí, né, por padrão, clica aqui para abrir uma nova imagem. Na pasta do meu projeto cliente, eu já deixei uma pasta stuff, dentro dela uma pasta ícones, com alguns ícones que eu já peguei da internet, que eu vou acabar usando aqui. Depois vocês me cobrem que eu passo essa pasta para vocês, ou deixo disponível junto com as videoaulas no YouTube. Se quiser usar as mesmas imagens, usa, senão vocês pegam os ícones na internet que vocês acharem melhor, tá? Então vou usar essa daqui para ser o carrinho. E no segundo image, propriedade multi-res bitmap, dá o open lá. Minha conta eu vou usar esse íconezinho aqui do aluno, né? Então vai ficar assim o nosso multiview, tá certo? Por enquanto é só, depois a gente vai fazer a programação para o carrinho chamar um outro formulário, para a conta chamar um outro formulário, mas por enquanto fica só nisso, tá? Botão direito no multiview, dá o hide para que ele volte, né, para o nosso formulário lá, tá? Legal, né? Agora que eu estou aqui no meu formulário, eu vou incluir, se não me engano, acho que é Tab Control, né? Eu vou incluir um Tab Control que vocês também já usaram, né, em exercícios anteriores. Lembra de incluir ele no formulário, não é no retângulo, não é no multiview, é no formulário. Alinha ele como client para que ele possa pegar toda a área disponível que sobrou, tá certo? Dentro do Tab Control a gente vai lá no Itens Editor ou usa o atalho aqui se achar melhor. Eu vou adicionar duas abas. Tem a aba item 1 e tem a aba item 2, tá certo? Então é dentro de cada uma dessas abas que a gente vai fazer a montagem dos formulários. É parecido com os exercícios anteriores que vocês fizeram, onde na primeira aba vai ter a lista, né, com todos os produtos cadastrados, e na segunda aba vai ter um formulário que permite a gente escolher, ver os detalhes do produto, ver a foto do produto, e aí a gente escolhe, né, quantos que a gente quer comprar daquele produto, tá certo? Então, no tab item 1, coloca um list view. Dentro do tab item 1, olha lá, ó, segue a sequência do structure aqui. Coloca um list view e alinha ele como client para que ele pegue toda a área do tab item 1. Eu vou usar um layout. Não, vou usar um image direto, vai. Vou usar um image direto aqui, que eu vou alinhar ele como topo. Vamos ver um jeito legal de fazer isso aqui. Vou alinhar ele como topo. Vou ajustar mais ou menos desse tamanho, né? Que vai carregar a imagem do nosso produto, tá certo? Fora isso, né? Fora o nosso image, eu vou usar aqui uma label embaixo
Essa label, né, ela vai conter a descrição do produto. Então também vou alinhar ela como topo. Vai ser o nome, né, do produto, a descrição do produto. Posso até aumentar ela aqui se eu quiser, né, para ficar mais centralizado o texto, um pouco mais distante da imagem. Vou alinhar ela, o text align, alinhamento horizontal, eu vou colocar, text align, alinhamento horizontal, eu vou colocar como center. Então a imagem aparece ali em cima e o texto aqui apareceria lá, Coca-Cola, por exemplo, né? Essa é a ideia, tá? Só que eu vou deixar sem texto por enquanto, né? O nome dessa label, eu vou chamar ela de LB Produto. O nome é importante porque a gente vai ter que usar ele depois na programação, se precisar, tá? Ou identificar para fazer o bind, né? Se quiser colocar nome nesse cara, coloca IMG Produto, né? Também. Para definir a quantidade, eu vou usar aqui um spin box. Eu vou usar um spin box, né? Se eu alinhar ele como centro, ele vai ficar mais para baixo, porque ele vai centralizar descontando a altura do image, descontando a altura da label. Eu quero que ele fique centralizado na horizontal, mas eu não quero que ele fique centralizado na vertical. Então eu vou deixar o alinhamento dele como nada, né? None. Vou posicionar ele centralizado aqui, próximo à label, mais ou menos aqui. E aí eu vou mudar o anchor, porque o anchor padrão dos componentes é como o topo e a esquerda, né? Se eu colocar ele como posso colocar ele como right aqui, né? E aí ele vai ancorar tanto a esquerda do componente, quanto a direita, quanto em cima. Se o formulário aumenta, o componente aumenta também. Se o formulário diminui, o componente diminui também, certo? Então esse é o conceito. Essa é uma opção, é usar o anchor. Outra opção, né, se eu quiser que ele faça esse ajuste do tamanho do componente para mim sozinho, em todos os sentidos, não só horizontal, vertical, é igual eu tinha explicado para vocês a questão dos alinhamentos, a gente usa o alinhamento scale, que é o escala, né? Então, ele vai manter sempre a mesma proporção do componente em relação ao formulário. Se eu aumento o formulário, o componente aumenta. Se eu diminuo o formulário, o componente diminui, ó. E isso ajuda o nosso formulário a ficar mais responsivo, tá certo? Vou aumentar a fonte também no Text Settings. Então, o tamanho aqui, né? Eu vou aumentar, está no tamanho padrão. Vou jogar aqui para 14, 16, 18, tá? 18 acho que nem mudou. Eu não sei se ele não atualizou o formulário, né? Vamos ver. Mas nem mudou muita coisa. Talvez o 18 seja o padrão, né? Em situações assim. Ah lá, agora ele mudou, tá? Beleza? Vou até aumentar um pouco. Lembrando que a gente vai tentar deixar o formulário mais responsivo possível, mas por maior que seja o nosso esforço, isso não vai resolver todos os problemas dos tamanhos diferentes de telas lá que a gente tem de celulares. Celulares de 3 polegadas e meia, 4, 4,5, 4.7, 5, 5.2, 7, né? Então, independente, a gente vai deixar o mais responsivo possível, mas depois a gente vai ter que vir aqui nas views criando, igual eu já expliquei para vocês nas aulas presenciais, em outros projetos,
criando, né, as views para tamanhos de telas diferentes e ajustando os componentes para ficar melhor em cada um desses tamanhos de telas, tá? Isso é inevitável, mas não adianta querer fazer isso agora, enquanto a gente não montar o formulário completo e ter certeza que está funcionando, não adianta querer montar as views, tá certo? Mas já fica avisado que é inevitável, né? Então o que a gente tem por enquanto é isso, né? Uma label, um image, um spin box, né? Que eu vou chamar ele aqui de, vou mudar o nome dele para SB quantidade, tá? A gente pode deixar ele começando em 1, muda a propriedade min para que ele comece valendo 1, tá certo? E aí, né, eu quero também adicionar os botões aqui embaixo, né? Então vou colocar um layout que vocês já usaram em outros projetos. Vou alinhar esse layout como bottom, tá? E aqui dentro a gente vai montar dois botões, um adicionar e um remover, tá? Não vou montar agora, vou deixar isso para a próxima videoaula, para que o vídeo não fique longo demais. Então na próxima videoaula a gente vai aprimorar esse formulário, né? Vai melhorar aqui a aparência do nosso list view, vai melhorar aqui, vai criar os botões personalizados, tá? A gente vai ver isso daí na próxima videoaula. Então por enquanto é só, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.